A ideia é fazer uma releitura e, portanto, uma releitura dessa famosa pintura, né? E eu já expliquei como que eu fiz as telas, né? Como que eu faço. Agora eu quero colocar esse passo a passo, né? Essa explicação de como que eu faço a minha pintura, né? Quais as referências. Então, explicando o que eu fiz no vídeo passado, né? Então, basicamente, o que eu fiz, né? Eu comecei o vídeo mostrando uma paleta dessa, né? Onde tinha uma tinta e eu misturava com a espátula, não é isso? Né? Eu pegava, né? Colocava com conta-gotas algum líquido e eu misturava aqui com essa espátula. Portanto, que líquido é esse? Ecosolve. Ecosolve, né? É a mesma trebentina, que é o solvente para tinta a óleo, né? Isso aqui eu usei o sombra natural, que é o indicado para a gente fazer. Isso aqui você coloca um pouquinho de tinta e bastante ecosolve para ele ficar bem ralado, bem transparente, né? Exatamente para você fazer essas tonalidades. Foi o que eu fiz aqui, agora já está certo, né? No vídeo passado, né? Foi isso que eu fiz. Aqui está o esboço que eu fiz, né? Aqui é o esboço dessa pintura do Michelangelo, né? Então aqui você vai ter, né, a figura central de Deus, apontando com o dedo para a criação, que seria o Adão, já já eu mostro, né? Aqui Eva e os 11 anjos com ele, né? Como eu não tenho uma tela grande de 2 metros por 1, né? Aqui acho que vai dar para ver, eu dividi em duas essa cena. Então a ideia é fazer em 2 telas. Uma tela, né, contendo Deus, Eva e os anjos, e a outra Adão, que eu ainda não fiz a sombra, eu apenas rabisquei, fiz o contorno, acho que vai dar para ver aqui, de carvão, né? Eu fiz o contorno, né? Depois eu vou fazer aqui, né, a mesma sombra que fez aqui. Este esboço que eu fiz aqui, a gente chama de Wunderpainting, né? A tradução mais próxima é desenho por baixo, né? Pintura por baixo, a primeira pintura que vem sob a camada, por baixo da camada de tintas, né? Que a gente vai usar depois. Então este esboço, esse trabalho aqui que a gente chama de é o que os velhos mestres faziam, o que muitos pintores ainda fazem, né? Que é o mais indicado antes de você fazer qualquer trabalho, fazer primeiro, né, demarcar luz e sombra, né, para você ter um guia sobre como que você vai fazer depois que você for colocar as tonalidades necessárias, né, do seu trabalho, né, o que é o tom, o meio tom, luz e sombra, como eu já falei, etc. Então, o ideal é a gente fazer isso aqui. É óbvio que tem pintores que fazem, sobretudo se você vai fazer um trabalho à la prima, né, uma pintura numa única seção, ou em 2, 3 seções, que é considerado também à la prima, né, alguns não fazem esse trabalho antes, né, conseguem fazer logo de primeira, né. Eu já tenho feito, sobretudo quando eu faço impressionismo, já direto na tela. Às vezes eu faço só um esboço também. Eu também consigo fazer direto com o pincel, né, sem fazer o desenho antes. Mas quando se trata da gente fazer um trabalho mais detalhado, algo mais próximo do que a gente chama de real, né, essa ideia que é o realismo, né, quando a gente parte para fazer algo parecido, é bom a gente fazer toda essa etapa antes, né, para não ter surpresas, né, sobretudo para você ter a noção certinho, exata do que é perspectiva, né, do que é ponto de fuga, né, para você ter uma referência e não poder sair fora da geometria, né. Sobretudo se você está fazendo uma releitura e você quer fazer o mais próximo possível do original, né. Então, o que eu fiz no vídeo passado foi para essa primeira etapa, né, que é marcar a sombra para me ter um guia para quando eu for usar a tinta começar, né, o trabalho
por etapa, né? E aí depois eu vou explicar sobre tinta, falar mais sobre tinta, sobre os outros materiais que eu uso para colocar na minha mistura, né? Que é o mídio que a gente chama, mas isso aí eu falo depois, né? Que aí vem, né? O óleo de linhaça, né? O secante de cobalto. Eu vou falar como que eu faço o meu mídio, que é a mistura do secante de cobalto, né? Algumas gotas só, né? Mais o EcoSolve e o óleo de linhaça, né? Essa mistura eu uso para colocar na tinta, né? Já que eu quero ter esse trabalho de que com o pincel eu vou correr, eu vou poder trabalhar mais facilmente, né? Sem querer trabalhar com a tinta pastosa que sai direto do tubo, né? Isso aí é um outro tipo de trabalho e não é o objetivo quando se trata de fazer algo parecido com isso aqui. Pois bem, eu uso o site Cozinha da Pintura do professor Márcio Santos, né? Lá tem os artigos que ele publicou no passado, né? Alguns aí já há mais de 10 anos, está no livro, está na internet, para quem quiser entrar. Ali é onde eu aprendo, onde eu acho que para mim é o que tem o mais completo no Brasil com relação a vender a tela. Quando eu for vender esse trabalho, é óbvio que eu vou vender as duas telas, porque uma vai complementar a outra, claro. É uma cena só, eu não tenho uma tela de 2 metros, né, por 1, então eu tenho tela de 1 por 1 por 1. Né? Então eu vou fazer uma Deus, né, como eu expliquei, e outra não. Deus é dos anos e outra não. Né? Então quando eu for vender, o possível comprador meu, ele vai ter que comprar as duas juntas. Eu não vou vender uma separada da outra, porque não tem, né, explicação para você colocar uma cena só. Né? Não faço isso. Né? Quando eu for vender, eu vou vender as duas por um. Está aqui, ó, depois que quando eu for fazer esse trabalho de colocar a tinta aqui, a gente tem que ter uma referência, né? Tem que ter então eu pego aqui no meu notebook de pintura, né? Acho que dá para ver ali no fundo ali, né? A figura que eu tirei da internet, né? Que é a foto dessa passagem, né? Dessa pintura, né? Então aqui eu amplio, né? Aqui eu vou ampliando para ver os detalhes. É claro que você tem que procurar onde tem uma imagem com alta resolução para você ter a ideia de qual a tonalidade usar, do que está nos mínimos detalhes, né? Para quando você ampliar, você ter, né, a figura bem detalhada. Né? Então a ideia é essa. Né? A ideia aqui é mostrar todos os processos, né? Sem que eu quero desmistificar essa ideia de que o pintor em si ele é algo especial, que ele tem uma coisa como se ele fosse único. Não. A ideia que eu vou desenvolver ao longo desse trabalho, enquanto minha mente funcionar, minhas mãos, enfim, meus sentidos, para fazer isso que eu chamo de arte, né? A ideia é mostrar que eu sou igual como qualquer outra pessoa, e qualquer outra pessoa, mesmo que nunca tenha pego em tinta ou em desenho, nunca tenha experimentado essa arte, ele pode fazer. Né? A ideia é treinar a prática de arte. Você só vai conseguir ter habilidade, né, no que quer que você faça, se você fizer todo dia, se você treinar sempre, até você conseguir domínio ou algo parecido com isso, né, na sua tarefa. Isso não vale só para arte, isso vale para quase tudo que a gente faz na vida. Né? Então eu acredito nessa ideia de que, né, não tem o artista não é algo parecido com ele é único, olha, ele tem uma alma e alguma... Não, qualquer pessoa pode fazer isso. Né? Então eu não quero esconder nenhum segredo, não quero esconder nada do que eu aprenda por aí. E olha que eu não fiz nenhum curso pago, ainda não pude pagar nenhum desses cursos aí, que é onde eles têm os detalhes, onde eles têm os segredos que eles só revelam quando vendem o curso, muitos, né? Mas se você garimpar no YouTube, se você garimpar na internet, você consegue muita coisa que eu vou mostrar para vocês, o que eu estou mostrando nesses meus quadros, nessas minhas telas até agora, e espero fazer muito mais. É tudo isso que eu aprendi gratuitamente, né? Que qualquer um pode aprender no YouTube, garimpando na internet, sem pagar um centavo, basta ter o Wi-Fi, só isso.